Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. É, Hoje o tema é espiritualidade saudável e vamos falar em 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 8 até o verso 18. Para iniciar, que tal começarmos orando, irmãos? Ok? Vamos lá? Senhor, dá graça aos homens e dá sabedoria aos simples. Nos dá uma consciência crente na sua promessa, uma mente confiante nos seus decretos. Nos dá graça para podermos ser santificados com todas as coisas que nos acontecem diariamente, para sermos iguais a Jesus Cristo. Faze-nos ter uma espiritualidade saudável, meu Deus, iluminando-nos a consciência para entendermos o que sua Escritura diz a respeito. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Queridos, chame a sua família, seus amigos. Você que está vendo online, compartilha com o pessoal, ativa o sininho, curte, pode comentar, deixar sua pergunta, que no devido tempo vamos entrar em contato com você querendo responder a sua pergunta, tá bom? E hoje vamos falar, antes de entrar na carta, né, antes de entrar no assunto, vamos falar um pouquinho sobre o contexto dessa carta. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro no ano de 67 a 68, por aí. O imperador da época onde Pedro estava, ou seja, na prisão, ele estava na prisão, preso em Roma, era o imperador Nero. Nero morreu no ano 68, ok? Mas a perseguição cristã já tinha começado. Provavelmente Pedro escreveu essa carta pouco tempo antes de morrer. Talvez semanas, dias, meses. Para quem Pedro escreveu essa carta? Ele escreveu para o mesmo público que tinha escrito a sua primeira carta. Para a Ásia Menor, para a igreja da Galácia, da Ásia, de Bitínia, Capadócia, tem mais uma que eu não me recordo agora. Então, para a região ali da Ásia Menor, na atual Turquia, sabe, do nosso tempo. E qual o contexto disso? Havia muitos heréticos entrando nas igrejas e tentando influenciar os cristãos saudáveis que lá haviam com suas doutrinas várias e estranhas. No decorrer da carta, os irmãos vão estar acompanhando, né? Que há muitas perguntas que hoje existem em nosso meio, como, por exemplo, aquela que é bem antiga, né? Jesus prometeu voltar. Só que isso já faz tanto tempo que ele não voltou. Pedro responde isso, ele fala disso, e nós também falaremos, né? Porque é dentro dos versículos que falaremos. Mas ele aborda outras coisas também sobre o viver diário e tudo mais. Para que a nossa compreensão do tema de hoje, né, espiritualidade saudável, é bom a gente entender os porquês das coisas, na verdade. Entendermos o porquê foi escrito, etc. Agora, um breve comentário acerca de espiritualidade saudável antes da gente entrar. Queridos, é importante que tenhamos uma espiritualidade. Eu acredito que todo cristão, ele é espiritual de alguma forma. Desde que o cristão percebe-se em pecado e busca perdão nas asas de Deus, ou seja, busca perdão em Deus através do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo, esse cristão ele é perdoado espiritualmente de seus pecados. Então a culpa do pecado não habita mais nele. Sendo assim, a partir desse momento que ele reconhece sua culpa e pede perdão a Deus em Cristo, ele é já em si uma pessoa espiritual. Entretanto, não devemos apenas ter uma espiritualidade, mas essa espiritualidade que devemos ter deve ser saudável, ok?
Não existe cristão não espiritual. Todo cristão é espiritual. Ele pode ser pentecostal, pode ser presbiteriano, batista, não importa o segmento doutrinário que ele tem. Se ele for cristão, ele é espiritual. Alguns equívocos que nós devemos corrigir. Espiritualidade não é sobre rodar na igreja, ficar pulando, dar mortal, cambalhota, mortal carpado. Espiritualidade não é isso, ficar rodopiando. Espiritualidade não é do nada interromper a pregação da Escritura com falar todo louco de línguas que não está descrito nas Escrituras, né? Como hoje há muito disso. Espiritualidade não é isso. Isso é avulsão emocional. Isso é explosão sentimental. Mas espiritualidade não é. Mas o que é espiritualidade, então? Falando de forma mais simples, quando a pessoa, um indivíduo crente, ele assimila as realidades que a Escritura expõe para ele. Quais realidades? Todas. Sobre oração, sobre Deus, sobre inferno, céu, sobre outras coisas também. Quando esse cristão, esse homem, mulher, ele assimila aquilo que a Bíblia expõe para ele e ele, desculpe, e ele absorve na consciência e vive diariamente aquilo que ele aprendeu com base nas Escrituras, isso é espiritualidade. É a base de crenças pela qual alguém vive. Basicamente andar no mundo não conforme os padrões do mundo, mas conforme os padrões de outro lugar. Qual lugar? O padrão de Deus, o padrão do céu. Ok? Espiritualidade é um estado de consciência na qual está totalmente ligada, concentrada e cativada por Deus, através da sua Escritura. Então, todo cristão, em essência, é espiritual. Ok? O ponto da nossa questão deve ser uma espiritualidade correta, saudável. Ok? E a forma como conseguimos isso é através das Escrituras, querido. Mas nós vamos entrar nisso agora, sabe? Ainda mais a partir do verso 8 do capítulo 3 de 2 Pedro. Ok? Vamos lá? Lembremos que o contexto é ataque às igrejas cristãs, ok? Através de heréticos, ok? Vamos lá? Com a Bíblia em mãos, leia comigo. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro está rebatendo diretamente esses falsos irmãos e edificando a fé dos verdadeiros. Com o passar do tempo, e de fato o tempo já passou bastante, as consciências elas começam a se indagar a seguinte coisa. Jesus disse que voltaria há tanto tempo, não voltou. Já se passaram 12.000 anos e Jesus ainda não voltou. Ele está demorando. Olha só o que uma mente pode pensar. E a resposta para tal indagação, né, que é desmedida, ainda que pode acontecer até mesmo na cabeça de um cristão genuíno, a resposta para isso é o que Pedro diz aqui. Ele diz assim, vocês estão discutindo sobre isso, mas vocês não sabem que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia? Quando ele diz isso, ele quer estabelecer que o tempo para Deus é aberto. Ele enxerga o passado, o presente e o futuro como se fossem coisas claras, óbvias e presentes e reais.
Para ele não são coisas distantes para que ele possa demorar a fazer ou que ele vai ter que se desenvolver até lá para poder realizar alguma coisa. Não, ele pode realizar, vamos dar um exemplo. Ele pode realizar a criação em 1 bilhão de anos, como pode fazê-lo em 7 dias. Entendeu? Ele faz o que ele quiser, ok? Então, se ele está... Mas a realidade, ele está demorando? Faz 2000 anos, na verdade. Pedro admite isso. Pedro admite que pode ocasionar em demorar. Pode não ser em 10 dias, ou 10 anos, ou em 30, em 40. Pode ser que dure 600 anos, 700 anos, 1000 anos, 2000 anos, como está agora acontecendo. Ele ainda não voltou. Então, a resposta de Pedro do porquê ele ainda não voltou é a seguinte, gente, ele é eterno. Para ele, um dia é como 1000 anos é como um dia, mas ele ainda não voltou justamente porque ele é misericordioso, paciente, longânimo. Porque se ele voltar, muitas pessoas que estão destinadas à salvação não vão ser salvas. O que Pedro está dizendo é que o maior motivo pelo qual Jesus não volta ainda é porque muitos ímpios que estão predestinados, que são eleitos, que são amados de Deus, que esses que são eleitos, sabe, predestinados para encontrarem-se com o evangelho da graça de Deus, eles ainda não foram convocados, não foram chamados ainda. Então Jesus não pode voltar antes que eles recebam o evangelho da graça. Ele diz de forma bem clara isso. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse todos aqui, ele dá a ideia de forma bem abrangente de que antes pecadores, depois crentes em Cristo. Todos estes que estão enquadrados nessa seção, antes eram do mundo, receberam o evangelho, agora são de Cristo. Esses Deus está aguardando e por isso não volta ainda. Mas ele fala no verso 10 uma coisa surpreendente. Ok, espera aí. Deus é eterno, Deus é misericordioso, para ele tudo é claro, ele faz o que ele quer, tudo bem. Mas olha só, virá entretanto, a palavra entretanto, ela é usada em seu contexto original para colocar uma ideia. Basicamente, ele passou uma página inteira, né, estabelecendo uma coisa. Então, quando ele usa esse entretanto, ele fala, ok, entretanto, puxando para o agora, para aquilo que de fato importa para as pessoas verem. Entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ele está dizendo, ok, não veio ainda misericórdia, ok, mas quando ele vier, vai ser assim, ó. Tudo vai acontecer. Ele diz aqui que os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão. Isso é uma referência à desconstrução do universo para um novo céu e uma nova terra, no qual a justiça habita, como diz em Apocalipse. Ok? Então, o mundo vai acabar para que haja a criação de um novo mundo. E nesse mundo não existirá pecado. Pedro está dizendo que ele pode estar demorando, mas quando ele vier, tudo vai mudar. Nada vai ser o mesmo. E é bom as pessoas crerem em Cristo para que essa volta não pegue ninguém de surpresa. Olha só o que ele diz no verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, ou seja, a criação, o mundo, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Queridos, a consciência de um cristão que entende que o mundo um dia vai acabar
que entende a realidade das circunstâncias. Qual realidade? Ele disse que vai acabar. Então, até esse momento acontecer, estamos naquilo que ele falou sobre o período das dores, o período do anteparto, sabe? Antes dele voltar, vai haver sinais. A Terra, o planeta, o universo, ele vai gemer em dor. Basicamente, até ele voltar, os sinais de sua vinda vão se intensificar de uma forma impressionante e dolorosa. O cristão que entende essa realidade, que o mundo está para acabar, ele não é um bobo alegre, que basicamente vive a vida alheio da realidade que a Bíblia lhe apresenta, não, mas ele presta atenção no que Deus diz e tenta focar nisso diariamente. O cristão que é saudável em sua espiritualidade observa as realidades da Escritura e busca seguir. Ele sempre consegue? Não. Porque ninguém é perfeito. Mas ele se esforça diariamente. Há um esforço verdadeiro na vida de cada cristão, diariamente. Pedro diz que enquanto o dia da vinda de Jesus Cristo não chega, o nosso proceder deve ser cotidiano em santidade. Deve ser piedoso. Nós, muitas das vezes, não entendemos a realidade da Bíblia, sabe? Parece que Jesus salvou, ok? Mas parece que ele não exige nada, sabe? Ele salva, ele perdoa, ele cura, ele faz tudo isso, mas ele não exige nada. Se você acredita nisso, você está redondamente enganado. Jesus não exige pouca coisa de você ou algumas, ele exige tudo. Se basicamente agora você é um cristão e passou a amar a Deus e odiar o mundo, passou a amar as coisas de Deus e odiar as coisas do mundo, então você é um cristão e ele exige tudo de você. Você lembra do que Jesus falou? Aquele que amar mais a sua família do que a mim, não é digno de mim. Com isso, ele não quis dizer que você não pode amar família, pai, esposa. Não, ele não está dizendo isso. Com isso, ele está dizendo que se amamos mais as coisas do mundo e nossa família está no mundo do que a ele mesmo, não somos dignos dele. Você nota então o nível de exigência de Deus? Ele não está exigindo pouca coisa, ele está exigindo toda a sua existência. Ele está exigindo que você carregue a cruz diariamente, que você perdoe o seu pior inimigo, que você perdoe 70 vezes 7 num único dia, se for preciso. Ele exige que você diariamente releve, não se ire. Ele exige que você todos os dias seja manso, humilde, bom, misericordioso, gracioso, amoroso. Ele exige que você constantemente pregue o evangelho para outras pessoas virem a ser salvas através da ação poderosa do Espírito Santo que em você habita. Ele exige que você trabalhe na sociedade com total honestidade. Ele exige que você não minta, que você não haja com infidelidade, que você guarde os seus olhos para não cobiçar a mulher do próximo, o dinheiro do próximo, as coisas do próximo. Ele exige que você ame ele de todo o coração, de tudo que há no seu interior e de todos os seus pensamentos. Me diga então, ele exige pouco? Ele exige tudo. O cristão que entende que Deus exige tudo dele e aceita isso e busca entregar-se tudo de si para Deus é um cristão saudável. Ele erra, mas é um cristão que busca ter uma espiritualidade saudável. E a pergunta é, o que é espiritualidade? Espiritualidade nada mais é do que aquele homem, aquela mulher que entende as realidades que a Escritura, a Bíblia, mostra para ele. Então, quando ele assimila as verdades da Escritura e vive com base nelas, ele está sendo um cristão espiritual. Como eu disse no início, espiritualidade não é
pular, gritar, voar, fazer milagre. Espiritualidade não é isso, porque você deve lembrar comigo que Judas curou, ressuscitou pessoas, chorou, possivelmente, ele fez um monte de coisas, mas ele não era salvo. Ele foi chamado de Jesus como filho da perdição. Então, espiritualidade não é sobre realizações, mas o coração estar cheio da Escritura e a sua boca, as suas ações transbordarem disso através das coisas que você faz, das coisas que você fala, das suas ideias, opiniões. Então, ser um cristão espiritual saudável é isso. É quando você está totalmente entranhado com a realidade da Bíblia e você vive com base nelas. Verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, interessante, irmãos, quando Pedro introduz no verso 14, por essa razão, ele está fazendo uma coisa conectiva. Se usa isso muito no grego. É uma palavra conectiva. Ok? Por essa razão, introduz uma ideia com base em alguma coisa. Ok? Agora, qual é a base? A base é: Jesus está para voltar. Jesus está vindo já. Pode demorar 1 ano, pode demorar 1000 dias. Pode demorar 1 dia, pode demorar 1000 anos. Mas ele vai voltar. Então, por essa razão de que ele está quase voltando, olha só o que ele fala. Esperando estas coisas, empenhai-vos por sede achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado... vamos dar um pause aqui. Ele diz que enquanto essas coisas não chegam, é para vivermos com base naquilo que já chegou. O que chegou? A Bíblia. A Bíblia é o seu manual de prática e fé diário, no qual você se expressa, no qual você fala, no qual você se comunica, no qual você vive na sociedade dentro da sua casa. A Bíblia é isso. Então, com base naquilo que já chegou para você, você aguarda aquilo que está chegando. Você que está ouvindo isso, preste atenção. Leve isso como a coisa mais séria da sua vida. Eu devo levar também. O ponto é que quando Deus chega para nós, Ele não diz isso pode ser verdade, acredite. Na verdade, Ele não se preocupa em explicar, sabe, coisas como, por exemplo, de onde Deus veio. Não, Ele simplesmente joga na Bíblia e fala, acredite. A realidade da Escritura que a Bíblia apresenta é muito real, é muito séria. Na verdade, é a coisa mais séria, real e literal que há no mundo. As coisas que esse livro aqui apresentam são as coisas mais reais do mundo. Então, a Bíblia está dizendo que daqui a pouco, daqui talvez alguns anos, dias, meses, semanas, milênios, séculos, não importa o tempo, mas daqui a pouco, o homem ao qual acreditamos que morreu numa cruz romana pelos nossos pecados, 3 dias depois reviveu, estando morto. Esse ser que depois de 40 dias, estando na terra com o corpo glorificado, com o corpo ressurreto, aliás, ele subiu às alturas, está lá até agora. Mas a Bíblia está dizendo que esse ser daqui a pouco volta nas nuvens. No meio dessas nuvens agora que a gente está chovendo hoje, né? No meio dessas nuvens que agora estão chovendo. O mesmo Jesus que subiu, que esteve entre vocês, há de voltar. Não foi isso que os anjos disseram para os apóstolos quando eles viram Jesus subir para o céu? Ele falou o quê? Homens galileus, por que vocês estão aqui?
o mesmo Jesus que subiu, que esteve entre vocês, ele há de voltar. Então, a realidade é essa. Enquanto ele não vem, que a Bíblia seja a coisa mais importante que você tem. Que aquilo que contém na Escritura norteie, dê sentido, mostre o caminho de como você deve se relacionar com a sua esposa, com o seu cônjuge, com a sua família, no seu trabalho, de como você deve falar a verdade, quais termos, de como você deve tratar negócios, de como você deve negociar, de como você deve falar, se portar, se comunicar, de como você deve pensar. Vive com base nisso, querido. Com base na palavra revelada do divino Deus, que habita na eternidade e que tem um plano. E o tempo dele é claro. Claro para quem? Para ele mesmo. Para nós pode ser demorado. Para nós pode ser difícil, duro e complicado. Mas para Deus todas as coisas estão em harmonia. Terremotos podem se aproximar, tsunamis, vulcões podem se explodir, mas o plano de Deus está completamente harmônico com os acontecimentos dos últimos dias, ou seja, com os acontecimentos de hoje. O coronavírus não pegou Deus desprevenido. Não. Tudo está dentro do plano e do tempo divino. Ok? Verso 15. Parte B. Como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Esse era um ataque para também os falsos cristãos que estavam se intrometendo nas igrejas para falar heresia. Ele diz, eles deturpam tudo. Deturpam meus escritos, deturpam os escritos de Paulo. E aqui, irmãos, está uma clara e maravilhosa declaração que os escritos apostólicos são considerados como escritura da parte de Deus inerrante. Ok? Ele coloca a escritura do apóstolo Paulo com a escritura do Antigo Testamento em pé de igualdade. Como você lê aqui, ó. Eles deturpam as coisas de Paulo, como deturpam as demais escrituras também. Pedro coloca a carta paulina no mesmo pontapé de, por exemplo, Isaías, Salmos, 1 Samuel, enfim. Tudo é palavra de Deus, ok? Mas, verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro destes insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Para finalizar, queridos, é necessário dizer uma coisa extremamente importante. Existem falsas pessoas que se dizem amigas de Deus, amigas do Evangelho, que soltam vídeos no YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Eles estão em todos os lugares, em todas as esquinas, e eles são muito amigáveis. Eles têm uma voz tão mansa, eles falam de forma tão amigável, tão receptível. Só que Apocalipse retrata exatamente como eles são. Eles falam como cordeiro. Mas o conteúdo do que eles falam é de dragão. Só parafraseando Apocalipse. Queridos, a doutrina dessas pessoas que falam de forma mansa, como ovelhas, é destruidora. Quando uma alma acolhe um ensino herético, essa alma está sendo debilitada, queridos. E isso, pasmem, está em quase todas, muitas pelo menos, músicas cristãs hoje em dia.
músicas que falam músicas que falam de forma totalmente antropocêntrica, músicas cristãs que deveriam voltar-se para Deus, elas voltam-se para o homem. Isso não é certo, ok? Músicas, filmes, pregações, cultos em si, que ao invés de ser voltados todos para a glória de Deus, eles são totalmente voltados para a satisfação humana, para o ego, para o quão humano é grande, o quão ele é belo, como ele precisa de, por exemplo, coisas financeiras, o quão o emocionalismo está influenciando. Queridos, isso está em toda esquina, toda música, isso está em filmes, isso está em muitas igrejas hoje em dia. E você, cristão, que quer ter uma mentalidade saudável, uma espiritualidade saudável, você não pode cair nessa lorota. Porque Pedro diz aqui para os crentes da Ásia, da Bitínia, da Galácia, da Capadócia, gente, ouçam o que ele diz, mas não absorvam, joga fora o ensino deles, é podre. Ele diz a palavra acautelai-vos, que é a mesma palavra que Jesus Cristo usa no Sermão da Montanha. Você lembra? Mateus capítulo 7. Acautelai-vos dos falsos profetas, que estão entre vós como ovelhas, mas são lobos devoradores. Pedro, provavelmente influenciado pela fala de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz isso. E nós devemos, ele diz aqui, estar prevenidos para isso. Queridos, não seja um bobo. Não seja um tolinho que ouve tudo e recebe tudo como se fosse de Deus. Não receba tudo como palavra divina, mas seja igual os crentes de Bereia. Prove se tudo, se é de Deus mesmo, através da Bíblia. O determinado pregador disse isso. É certo? Está na Bíblia? Então eu vou ver aqui. Se tiver, ok. Se não tiver, descarta. Joga fora. Não ouve. Desliga a televisão. Exclui do YouTube. Porque não é palavra de Deus, não. É doutrina de demônios. Não é certo. Eles, segundo Pedro, eles são arrastados pelo erro desses insubordinados. Eles são... Eita, peraí. Verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, insubordinados aqui refere-se às Escrituras. Eles são insubordinados a Deus através das Escrituras. Por eles não se dobrarem ao conhecimento que as Escrituras revelam e ensinar isso, mas eles querem ensinar outra coisa a mais, eles são insubordinados à palavra de Deus. Descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Pedro então diz: rejeitem-nos, mas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa é uma palavra para você que está com a vida cristã atormentada, a vida cristã que está só a graça. Você que está vivendo uma vida cristã até boa, mas não está tanto assim, sabe? Você não está operoso em boas obras. Não importa onde você esteja e não importa o seu nível de espiritualidade. A palavra para você, nesta manhã, é que, primeiramente, por você ser cristão, você tem uma espiritualidade. Você é espiritual. Partindo disso, a sua espiritualidade deve ser saudável. Ok? Partindo disso, como você terá uma espiritualidade saudável? Através do conhecimento que as Escrituras te revelam. Não busque palavra de Deus onde não existe. Não vá para ninguém e diga: eu quero entender, eu quero uma palavra divina. Se você quer ouvir Deus falar, abra a Bíblia. Muita gente engana, querido.
Não seja escravizado por nenhuma ideologia mundana, mas se for para ser servo de alguma coisa, seja servo de Deus. Apenas servo de Deus. Somente escravo de Deus. Porque assim você vai ter uma espiritualidade saudável. Assim as ideias da Escritura e as ideias da sua consciência vão estar alinhadas. Assim, você vai estar amando a Deus de todo o seu coração, alma e pensamento. Porque você só pode amar a Deus com todo o seu pensamento, alma e força e coração, quando o seu coração, alma, força e pensamentos estão alinhados com o que a Escritura revela. Sendo assim, irmãos, foque. Leia mais, ore mais, esteja mais com os irmãos na igreja, esforce-se em fazer coisas na igreja. Se esforce em ajudar os irmãos, se esforce em ajudar o próximo, se esforce em viver a vida cristã diariamente. Perdoe a todas as pessoas que te fazem mal. Faça o que Jesus disse. Leia mais a Bíblia, querido. Não importa. Não vá pelo entendimento de pessoas que se dizem cristãs. Sonde tudo através da palavra divina. Ok? Eu espero que esse vídeo possa ter te edificado. Eu espero que você tenha sido agraciado por Deus. E eu espero, em nome de Jesus, que você, lendo a sua escritura e até mesmo analisando o que eu disse, se é verdade mesmo, com base na Bíblia, você tenha uma espiritualidade que não depende puramente de emoções, não depende de contato físico, não depende de experiências sobre-humanas, não. Uma espiritualidade que depende unicamente da Escritura, através de Deus. De Deus, através da Escritura. Ok? Deus abençoe você, abençoe a sua família. Eu oro para que sua espiritualidade cristã cresça e a sua maturidade também, com entendimento. Ok? Vamos orar? Senhor, clareia a nossa compreensão da sua verdade para que entendamos, cresçamos e sejamos maduros na fé. Nos dá graça e preenche-nos com a tua misericórdia para que te amemos. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe.